Olha, primeiro a discussão se é necessário, de fato, uma reforma política. Se coloca sempre que a reforma política é a solução para a realidade nacional, por exemplo, a discussão agora da Petrobras, como se o problema da corrupção fosse um problema do sistema eleitoral, do financiamento da campanha. E isso não é verdade. A grande realidade é que a reforma política termina sendo dizer assim: olha, o problema não é de determinado grupo político que se apropriou do poder para uso próprio. E aí se tira a culpa individual ou coletiva e se coloca a culpa no sistema. É uma forma, na verdade, de tirar a responsabilidade de quem está no poder e colocar para um sistema que, na verdade, não é nada, não é ninguém, e como se tivesse uma solução mágica para uma reforma política ideal que não existe. Então, o que se tem discutido no Brasil sobre reforma política é solapar a democracia na prática, é diminuir a liberdade de expressão, é enfraquecer o Congresso Nacional, empurrando as decisões fundamentais para o que eu chamo dos sovietes, que são as organizações sociais, normalmente já equipadas politicamente, como sindicatos, como entidades que representam estudantes, que têm forte atuação partidária. Então, e com isso se enfraquece o Congresso Nacional. Então, é um projeto de reforma, esse proposto pela OAB, pelo MCCE, que vem sendo discutido, que é bolivariano, é transformar o Brasil numa Venezuela. É isso que nós queremos, é solapar a democracia em nome de uma mudança dos padrões democráticos. Quer dizer, na verdade, o que a gente precisa é, ao invés de discutir necessariamente uma mudança completa no sistema, é nós melhorarmos o sistema que nós temos, fortalecermos a justiça eleitoral como justiça e tirar dela o poder regulamentar. Hoje você começa a eleição com a regra, essa regra no meio da eleição muda porque o Tribunal Superior Eleitoral muda a interpretação. Então, por exemplo, a eleição presidencial agora, a liberdade de propaganda e de crítica era absoluta. No meio da propaganda, o Tribunal Superior Eleitoral disse que não era assim e começou a cortar, como nunca aconteceu antes, os programas da eleição presidencial, reduzindo a liberdade de expressão. Deixa os candidatos se degladiarem. A eleição não é feita só para se mostrar propostas, não. É para se mostrar também a realidade do candidato. Os erros dele, a vida pregressa dele, as ideias dele. Essa realidade ela é fundamental, por exemplo, porque o candidato ele se compromete com a proposta. E se ele ganha a eleição e desconstrói a proposta que ele fez, se desmascara o discurso político. Por exemplo, se eu faço um discurso político para me eleger de que não se pode colocar banqueiro no Ministério da Fazenda, não se pode aumentar preço de gasolina, não se pode aumentar juro, termina a eleição, se aumenta juros, se aumenta o preço da gasolina e se coloca banqueiro no Ministério da Fazenda, há uma dissociação entre quem foi eleito e o candidato que se elegeu com um discurso diferente. Como é que a gente não vai diminuir a liberdade de expressão quando essas realidades elas precisam ser desnudadas? Então, a reforma política que se quer fazer e da qual nós somos críticos, e por isso esse ciclo de eleitoralistas, é uma proposta que solapa e diminui a democracia em favor de determinados grupos chamados coletivos públicos, que na verdade destroem o poder do Congresso e entregam a determinados partidos políticos que monopolizam essas entidades. Estamos caminhando para quê? Para a Bolívia, para a Venezuela, para o Equador. Então, essa reforma política, na verdade, ela é equivocada do começo ao fim.